do estudo, os mentores espirituais, agradecemos a presença, a intuição, para que o estudo seja proveitoso e que possamos entender melhor os ensinamentos. Pedimos também que a nossa semana seja abençoada e que possamos conduzir da melhor forma as nossas necessidades. Agradecemos também a oportunidade da vida, desse momento maravilhoso de regeneração que estamos vivendo e que possamos aproveitar todas as oportunidades ofertadas da melhor forma possível. Que assim seja. Que assim seja. Então a bola está com você, Cláudia. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Por favor, vocês me ajudem. Estaremos aqui. Então tá. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 6, Dentro da Noite. André começa destacando que na casa transitória de Fabiano, Acho que ela caiu, né, Cláudia? Eu acho que ela caiu, sim. Não sei se a minha também está ruim. Congelou. Deve ter caído. Deixa eu ver quem estava aqui. Ô, Grazi, você está com sua mãe? Ela caiu também. Espera um pouquinho para ver se ela volta. Só um minutinho, pessoal. Tranquilo. Vamos ver aqui. Deve ter caído a internet lá na casa deles, aqui a Grazi também não fala nada. O Múcio também está no mudo. Você não quer tentar ligar direto no telefone deles, não? Pois é, eu estou tentando aqui. Eles saíram e devem entrar de novo. A Cláudia saiu, ela deve entrar. Que deve ter sido algum problema na internet deles lá, né? Caiu todos os três, né? Estou tentando contato aqui, só um minutinho. Alguém foi no curso de passe hoje? Eu fui. E como é que foi lá? E a Aline também. Eu, a Aline Mauro. Grazi também. Cláudia também. O Múcio também. Como é que foi lá o curso? Beleza? Foi joia. Eu falo que cada curso é um curso diferente. Não é assim que fala que é um curso de passe? Todo curso é diferente. Cada hora você aprende uma coisa diferente, uma coisa nova. Por isso que tem gente que acha que, já fiz curso de passe, não preciso ir. Leva engano. Cada curso eles dão um conteúdo diferente e enriquecedor, totalmente diferente do anterior. Então, eu recomendo, toda vez que o Toninho puder fazer, faça. Entendi. A Graça falou aqui que a internet da casa dela caiu. Eles estão tentando ver se consegue voltar lá. Você que deu instrução hoje lá, Aline? Não foi o Saulo? Fala com ela para entrar com a internet do celular dela, que ela consegue fazer pelo celular. Já falei. Foi o Antônio, o Ailton e o Saulo que deram estudo lá hoje sobre o passe. Antônio, o Ailton e o Saulo. Isso. E foi o primeiro evento, se eu não me engano, que foi transmitido ao vivo para o pessoal lá de Paulistas. Está começando agora a fazer, ficou muito legal. Daquele centro... Paulista, esqueci o nome, aquele que o Vicente... Pegue luz. E ficou gravado, Aline? Não, ficou gravado e vai fazer uma apostila. Inclusive, a Tatiana pediu para eu fazer a capa dela, a diagramação dela.
Aí, assim que eles me mandarem o conteúdo, eu vou fazer a diagramação dela e eles vão fazer uma apostila. Ah, legal. Né? Foi gravado, sim. Maravilha. Ô, Cláudia, então pode retomar, minha querida? Caiu aqui. Então tá. Então vamos lá. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, Dentro da Noite. André começa destacando que na casa transitória de Fabiano não dava para distinguir a noite do dia, que as luzes artificiais ficavam acesas o tempo todo e não deixava ele ter a distinção de dia ou noite. Lá estava sempre escuro, um cinza chumbo com atmosfera densa. E essa atmosfera é fruto dos nossos pensamentos, né, dos encarnados. Nós, encarnados, mantemos na crosta terrestre esse ambiente pesado, essa escuridão, que são nossos resíduos mentais, nossos pensamentos materializados, nossos sentimentos, nossas raivas. Todos os nossos resíduos estão na estratosfera. Vivemos dentro dele. Não vemos, não sentimos, mas no plano espiritual os desencarnados veem. O ambiente era tão complicado que dentro da casa havia aparelhos para a produção de ar puro, para a renovação do ar, para que ficasse respirável e agradável. A névoa era tão grande, tão espessa, que o sol semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer brilho. É uma região de muito sofrimento, e é importante dizer que o que causa esse ambiente são as mentes que lá estão. André destaca que é uma região de princípios mentais extremamente viciados. Estão ali devido às próprias escolhas que tiveram durante suas vidas. Estão no umbral, onde estão as almas corrompidas. O umbral é uma consequência do nosso tipo de vivência. É importante nossa educação espiritual, com os estudos, com reflexão, com a prática no dia a dia, vendo o quanto é difícil vencer nossas más inclinações. André comenta que já tinha passado por lugares assim, mas não tinha ficado tanto tempo em um lugar com a sensação de deserto e tristeza. As pessoas que trabalhavam na casa, principalmente a irmã Zenóbia, faziam de tudo para que a estadia de quem passava por lá e trabalhava lá fossem bem agradável e destacaram como uma reflexão. Era importante aproveitar o momento que estavam em um local extremamente complicado para olhar para dentro de si e trabalhar internamente para melhorar. Jerônimo também aproveita nesse momento para destacar que, num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais ao nosso dever. É uma coisa importante, porque ali eles estão em uma assistência direta. Em uma região muito difícil, em uma região que não se pode abrir brechas por causa dos ataques a que a casa pode ser submetida. Deve-se ter vigilância intensa e constante num pronto-socorro espiritual como esse. A questão é ficar centrado no trabalho, porque aqui, quando a espiritualidade também fala que a gente se arrasta, aqui encarnados, né, que a gente também respira um ar tóxico pelas nossas emanações mentais. Ele está descrevendo um lugar bem pior. Ele está descrevendo um lugar bem pior do que isso. E interessante também isso que quando a gente na Terra, do inferno que a gente não fala de regiões bonitas. O inferno sempre foi descrito na teologia como uma coisa muito pesada, horrenda e sofrida. Ele completa: aos culpados e
renitentes, confessos, não convém a fuga mental. Eles têm que ficar só com criações mentais inferiores a que se ligaram intensamente e completo voluntariamente. Então, é uma forma de fazer a pessoa cair em si. E às vezes o sofrimento não dá conta de despertar. 19 horas, se aproximou o momento de começarem a jornada ao abismo. Zenóbia convocou 20 cooperadores para as tarefas, 3 mulheres e 17 homens. E André destaca que essas pessoas, olhando assim, não pareciam ser pessoas desenvolvidas intelectualmente, mas têm sensibilidade extremamente apurada, mas que, apesar disso, era nítido a boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. André ficou sabendo mais tarde que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de características humanas primitivas, portadores de virtudes e valores confiáveis. Colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Então, dá a entender que ele está falando do espírito menos evoluído, talvez até com menos experiências reencarnatórias, que estão lá em um trabalho mais próximo dessa região sofrida, mas estão também se educando e se preparando para reencarnações que vão fazer dar mais saltos na evolução. André vai destacar um ponto interessante do capítulo, que antes deles partirem, foi planejado por Zenóbia garantir que tudo estava acertado, tudo pronto para a expedição que iam levar, que eles precisavam quanto das atividades que iam continuar na casa enquanto ela estivesse fora. E muitas atividades são citadas, como casos difíceis de reencarnação compulsória, visitação dos encarnados, parcialmente libertos na cruz para receber em benefícios magnéticos, e também outro departamento que traria crianças recém-desencarnadas para se encontrarem momentaneamente com suas mães que ainda estão na cama. Missionários do bem que viriam de esferas mais elevadas, que ficariam ali temporariamente para seguir seus caminhos, leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos. Outras delegações que estavam em caráter de trabalho espiritual, que iam se encontrar no abrigo, 2 novas missões de socorro que ficariam ali, alcançariam aquela casa e ficariam até o período da manhã. Todos os trabalhos preparatórios para a mudança da casa, porque vai passar um fogo para limpar aquele ambiente. E a casa vai ter que mudar de lugar. E tem muito serviço a ser destinado. São muitas coisas que Zenóbia se preocupou em deixar tudo acertado antes de partir para uma expedição que era destinada a atender um caso pessoal dela. E ela vai deixar isso muito claro, sendo grata àqueles que estavam acompanhando ela para esse momento tão importante para ela, e aí finalizando as providências que tinham que tomar, ela acenou para eles convidando a acompanhar e deixou muito claro desde o começo da expedição que o objetivo deles era não chamar a atenção, que iriam com as luzes apagadas e seguir silenciosos, a pé, sem nenhuma manifestação, irem quietinhos, porque qualquer desatenção prejudicaria o objetivo. Depois de alguns momentos, eles transpuseram as barreiras
magnética de defesa. André diz que noutras circunstâncias e noutro tempo não conseguiria dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa. Eram gritos de selvagens misturados com dolorosos gemidos humanos, aves monstruosas. Eles passam por diferentes momentos nessa trajetória. Eles chegam numa região pantanosa que sobressai a rasteira vegetação. Fundamente espantado, ouve soluços próximos, teve a nítida impressão de que as vozes vinham de pessoas atoladas em repelentes substâncias como na lama. A escuridão do lugar não deixava ver detalhes, mas ele tinha certeza de que tinha vítimas vizinhas ali, aonde eles estavam passando, esperando amparo providencial. André percebeu que a expedição não parou para ajudar e pergunta para Jerônimo: jazem aqui almas humanas? Jerônimo só fez um sinal para ele ficar calado, mas as 4 palavras foram suficientes para que os lamentos se transformassem em rogativas tocantes e estorterosas, né? Modo de respirar dificultoso, né? Ajuda-nos, quem passa pelo amor de Deus, salvar a humanidade, socorro, socorro. As entidades presas nesse lodo, gritando por socorro, permaneciam no mesmo lugar, mas saíram figuras animalescas e rastejantes, lembrando lagartos de proporções descomunal, e avançaram para atacar a caravana. André comenta: experimentei um instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Ele causa o problema e ainda quer sair, ele quer fugir, né? Tadinho. Todos continuaram serenos e André continuou firme. Zenóbia deu um aviso com a mão e os colaboradores que estavam com ela, cerca de 10 companheiros, com minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque, e isso foi o suficiente para que esses monstros recuassem, entrando de novo no pântano. Mas as lamentações continuaram, ficaram pedindo ajuda. André ficou de coração partido nesse momento, mas ele percebeu que ninguém parou. Então ele compreendeu que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insistiu, e aprendeu a lição. Mais alguns minutos, eles entraram no terreno de configuração diferente. Vinham vultos negros de entidades humanas perto deles. Aproximavam na intenção de atacar, mas fugiram. Talvez, supôs André, pela quantidade de pessoas que estavam na caravana. E continuaram a marcha, entraram em íngreme e difícil região. Ao sinal de Zenóbia, os 20 auxiliares que foram junto com eles pararam e ela pediu que eles ficassem ali até eles retornarem. Zenóbia passa a conduzir o grupo com Jerônimo, André, Luciana e o padre Hipólito. Chegaram a um ponto em que a paisagem deu uma trégua. Diz André, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível, ou seja, ficava mais respirável aquele lugar e até a lua apareceu menos vermelho. A relva mais doce, o ar mais tranquilo, e Zenóbia esclarece que estavam em um reduzido oásis de paz em meio ao extenso deserto de sofrimento. E falar e atender aos objetivos da ida deles nesse lugar, né? E esclarece sobre o fato ocorrido e diz: a gente não é insensível, impermeável aos rogativos dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente.
E um destaque para isso: charco de dor a que se atiraram voluntariamente dilaceram-nos o espírito essas rogativas dele. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem prestado socorro possível, só que o socorro que eles prestam tem sido repelido pelos irmãos. Eles vão lá, libertam periodicamente, resgatam aqueles que estão escravizados por aqueles monstros, e acontece depois que eles fogem da proteção e vão de novo se enfundar naquele pântano, aquela água parada, né, rasa, suja e lodacenta, que se espalha no chão. Né? Esse que é o charco. Né? É uma escolha, é um livre-arbítrio. E aí ela destaca que é necessário o sofrimento. Ele solidifica a vontade, porque do jeito que está, ainda não é suficiente para ele. Realmente Primeiro, boa noite para todo mundo. Né? Seria bom dar uma paradinha aí, eu acho que nos interessa muito esse ponto. Todos os outros são muito importantes, mas olha que interessante. Ele diz aí o seguinte, que cada pessoa que está ali nas zonas purgatoriais está por livre e espontânea vontade. Isso é muito interessante, e além do mais, ele ainda repete aí que mesmo por caridade, muitos companheiros são resgatados das zonas purgatoriais, são conduzidos à casa transitória e eles fogem. Eu observo que nós temos falado muito ultimamente sobre questões de energia. Nós somos frutos do que pensamos. Porque antes de qualquer coisa se materializar, nós primeiro temos que projetar. E a projeção, ela vem dos nossos pensamentos. Eu tenho uma passagem aí, num dos livros de André Luiz, que eles estão nas zonas purgatoriais, e o mundo espiritual inferior, né, os líderes, os gênios da sombra, eles estavam fazendo julgamento dos espíritos que estavam chegando. E cada um que chegava do mundo que havia desencarnado aqui, que retornava, que estava indo para a zona, que foram conduzidos para as zonas purgatoriais por questão energética, eles tinham o direito de reclamar. E no momento em que eles reclamavam de justiça divina, os próprios gênios do mal, que eram juízes implacáveis, eles faziam o julgamento da pessoa e buscando na própria mente o que ele havia vivenciado na Terra. Então, é importante a gente lembrar o seguinte: o que conta para cada um de nós, a nível de retorno ao mundo espiritual, é a nossa vivência terrena. O que nós estamos vivendo na Terra vai ser a sequência da nossa vida no âmbito espiritual. Nós espíritas não podemos esquecer disso. Porque senão fica a parecer o seguinte: pelo fato de sermos espíritas, nós temos algum privilégio. Ao contrário, pelo fato de sermos espíritas, pelo fato de estarmos em constante ligação com o mundo espiritual através dos espíritos superiores que vêm até nós, nos trazer uma série de informações que os demais companheiros de outros credos religiosos não têm. E nós temos. Então, nenhum de nós que hoje intitulamos espíritas, não poderemos no futuro, se porventura a lei nos colocar em zonas purgatoriais, não poderemos definitivamente reclamar por justiça. Eu só queria lembrar esse fato aí, porque é a própria... O André Luiz questiona, né? E é explicado para ele o que acontece. Tá bom? Vicente, e o que diferencia, por exemplo, daqueles que estão lá pedindo ajuda, das pessoas que estão lá pedindo ajuda, porque
O que diferencia do que aquele que realmente pede ajuda e o que pede ajuda só para falar que está pedindo ajuda? Seria alguma iluminação interior dele, alguma coisa? Eu nem vou adiantar isso não, sabe por quê? Porque lá na frente vai acontecer um fato, nesse capítulo aí, vai acontecer um fato que vai dar essa resposta para você. Inclusive tem uma companheira que fala assim, eu fui adepta do Bezerra de Menezes, eu servi nas lides espíritas, e eu estou aqui nesse charco, porque depois eles vão retornar, né? Aí tem um processo do retorno. Mas isso aí, só para não ficar em branco aí, na realidade é o seguinte, cada um de nós é conduzido por nós mesmos àqueles que afinizam com nossas forças. Mas aí, Vicente, uma dúvida que eu fico é o seguinte, a gente tem que considerar o nosso passado, né? Nossas reencarnações do passado. Ou a gente vai para as ondas umbralinas por causa dessa vida atual, ou a gente ainda carrega, tipo assim, por vibração, que está num passado, às vezes, distante nosso, ainda que a gente não resgatou. Recentemente, o Ezequiel mandou uma mensagem para nós, ele falando que o passado não volta mais. O futuro é incerto. O presente é que é a nossa realidade. Então, é no presente que nós estamos realizando. Então, para Deus, não importa o que você fez no seu passado, não. Eu cito muito o livro Voltei aqui. Uhum. Entendeu? O que interessa para Deus é o que você está realizando agora. Porque se for pesar o nosso passado para a nossa realidade... É isso que eu imaginei. Eu falei, todo mundo fica assim, não, eu quero ser resgatada aqui no hospital, que o Ezequiel me chama, mas eu pensei assim, cara, e tanta coisa que a gente deve ter feito em outra encarnação, que ainda a gente nem resgatou, que a gente ainda nem começou a pagar ainda. E isso, vai contar, vai acumular, vai, como diz, pesar na balança, ou o que a gente está... Igual você falou, o amor cobre multidão de pecados, mas a gente não... Jesus. Que foi falado, né? O negócio é o seguinte, o que nós fizemos no passado, nós temos que resgatar ele. Mas nós precisamos de entender que a lei divina não é igual à lei dos homens, que te julga, te condena, tá certo? A lei divina não faz isso, é o contrário. Cada vez que você comete um crime, a lei divina vem a seu favor, porque Jesus veio para os doentes. A lei divina vem para tentar te resgatar. E aí ela te dá uma nova oportunidade de você fazer o inverso. É o contrário. Agora, quando você é reincidente no crime, o que a lei divina faz? Por questão de caridade, ela caça alguma liberdade sua. Você pode retornar a uma reencarnação cego, surdo, mudo, sem voz. Você pode retornar aqui em uma situação que, às vezes, as suas atitudes lesou aquele órgão perispirítico. Então, não é a lei que te induziu a ficar cego. Se você usou os olhos mal, o que vai acontecer? Você está lesando a sua parte perispirítica que vai formar o seu olho físico e que você vai precisar dele. Então, é o seguinte, a lei divina, ela está sempre te dando a oportunidade, né? A minha pergunta era justamente essa, se por não ter pago tudo que foi do meu passado, eu automaticamente ainda preciso ir para a zona umbralina, entendeu? Deixa eu te falar, você usou o termo, se eu ainda não paguei, Deus te manda algum boleto? Não, mas a gente não quitou com o nosso débito do passado. Isso é fato. Mas eu falando assim, a minha dúvida era essa. Tipo assim, por não ter quitado tudo que preciso quitar, ou as mais grosseiras, vamos dizer assim, as mais pesadas, sei lá, se automaticamente, porque a gente tem esse histórico, a gente automaticamente vai para as zonas umbralinas, independente de qualquer coisa. Não funciona esse nome ali.
Olha que interessante. A lei divina é tão bacana, vai você ver. Todo mundo quer colocar a Rita de pendurado pelo pescoço em algum lugar para ele pagar os crimes que ele cometeu. Isso não é justiça. Eu ouvi o Ezequiel um dia falando sobre Hitler e eu falei, opa, pera, deixa eu ver o que ele vai falar. Ele falando que o Hitler está sendo preparado, ou já tinha sido preparado, para retornar à Terra como cientista, trazendo grandes benefícios para a humanidade. Ele vai viver dentro de laboratório o tempo todo, pesquisando. Isso vai ser a forma dele recompor com a humanidade o que ele fez na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. É o contrário daquilo que os homens pensam. Porque, na realidade, é o seguinte, para eu pagar, alguém tem que cobrar. E quem que é que cobra os meus crimes? É eu mesmo. Então, se eu tiver que pagar alguma coisa, eu pago para minha consciência. É ela que não me deixa em paz, é outra coisa. Mas a partir do momento em que você está fazendo o bem, não é, olha para você ver, Jesus diz assim, o amor cobre a multidão de pecados. O que é amor? Nós nem sabemos o que é amor. Mas o princípio daquilo que nós entendemos que pode ser amor é o seguinte, tudo aquilo que nós fizermos, que é o bem em nossa visão, pode ser considerado como amor, ou parte do amor, ou uma partícula do amor. A partir do momento em que eu estou vivenciando isso, eu estou muito mais preparado para conviver com aquele que eu cometi um crime no passado, que ele pode vir como meu filho, como meu irmão, como meu empregado, ele pode vir como meu vizinho, eu vou ter paciência, tolerância, porque, gente, o fato de eu ter dado um tiro em alguém não quer dizer que eu tenho que tomar um tiro, não. É isso que nós precisamos de acabar com essa visão humana. Então, quem nos leva para o umbral é nós mesmos. Tá certo? Eu posso ter cometido vários crimes. Olha que interessante. Vamos voltar lá no Gotuso. Semana passada, o Gotuso, ele sequer conseguia usar a força da mente para ler o pensamento. Ele ainda precisava de usar ainda a fonação. E isso André Luiz falou, olha, engraçado, ele está tratando de pessoas aqui na Terra, ele está cuidando de corpos. Olha que interessante. Mas é porque a capacidade dele era essa. Ele não tinha capacidade sequer de ler pensamento. E a linguagem do mundo espiritual é o pensamento. Então é por isso que a gente tem que ficar muito atento com isso, que muita gente tem pavor do umbral. Vamos fazer a mesma ideia, vamos trazer a mesma ideia para cá. Céu, inferno e umbral é estado de consciência. E eu recebo um cérebro novinho para mim poder viver essa experiência agora. Então, o que importa para Deus é o que eu estou fazendo aqui agora. Porque senão fica parecendo, sabe o quê? Eu tinha uma dívida de 1 milhão, eu vou reencarnar 1 milhão de vezes, em cada encarnação eu pago 100 mil. Não, gente, a lei divina não é isso, não. E vou pegar o evangelho, Aline, só para a gente não esquecer. Jesus chama, diz assim, né? Ele fala assim, um homem saiu para buscar trabalhadores para a sua vinha. Recrutou aqueles da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora. Nós estamos na última hora. Então, olha bem, mas para nós chegarmos na última hora, nós tivemos que começar lá embaixo. Nós estávamos na estrada. Então, para o dono da vinha, não importa o que nós já fizemos no passado, importa o que nós vamos fazer na atualidade. É isso que é legal. Porque Deus não julga, é nós que nos julgamos. Tá certo? É isso aí. Não podia deixar passar. Desculpa aí. A Célia está com a mão levantada. Quer falar, Célia?
Célia? Já abaixou, ó, fechou a mão. Ah, tá. Pode ir, Cláudia, vai lá. Então, é uma escolha, é o livre-arbítrio. E aí ela destaca que é necessário o sofrimento. Ele solidifica a vontade, porque do jeito que está, ainda não é suficiente para eles realmente quererem sair dali. Olha bem, eles são resgatados, eles escolhem voltar. Por isso, a maturidade que o André tem que ganhar, e nós também, quando Deus quiser, né? E Ele quer, só depende da gente, né? Ô, Cláudio, eu vou ter que entrar aí de novo. Não posso Ah, deixar passar. Olha a resposta que ela dá aí, ó. É imprescindível que o sofrimento lhe solidifique à vontade. Não posso deixar passar isso. Sabe por quê? Olha que interessante. Ele está falando de sofrimento. Ele não está falando de dor, não. Sofrimento é o quê? Sofrimento é uma opção nossa. O sofrimento, né, são dores que nós causamos, pode ser dores, a grande maioria são dores morais, né? Então, ele é opção. Agora, olha que interessante. O Willi que tinha perguntado, mesmo eles estando ali, mas eles sendo resgatados, eles mesmos se transportam para lá. eles voltam. Eles não estão ainda solidificados no verdadeiro bem. Porque senão vão cair de novo naquele vício religioso da terra. É só isso. Ô, Vicente, a gente pensa que é o seguinte, que a pessoa, às vezes, ela não se sente tão preparada para estar num ambiente, igual aconteceu uma história que a gente contou, que o espírito ele foi ficar num lugar que as pessoas liam os pensamentos o tempo todo. E ele ouviu a execução de uma música e pensou assim, ele era músico, né? E pensou, eu poderia ter composto esta música, sentimento de inveja, e ele ficou com uma coloração diferente no chakra cardíaco. E os espíritos em volta perceberam esse sentimento nele. E aí ele pensou assim, eu ainda não estou preparado para viver aqui, porque eu ainda tenho dificuldades com algumas coisas. Então, é a gente mesmo, igual você falou mais cedo, que no consentimento de culpa, que cobra isso da gente. E eu vejo muito isso, por exemplo, para minha mãe. Minha mãe é católica, né? A crença da minha mãe, o que é que ela acredita? Ela tem medo de um monte de coisa, porque ela foi criada dessa forma. E toda a filosofia de vida dela. Então, quando ela desencarna, ela continua a mesma mulher, né? Então, se ela acreditar que ela tem culpa, que ela não criou os filhos direito, que os filhos ficaram daquele jeito por culpa dela, da criação dela, ela vai criar um ambiente para cobrar isso dela, de acordo com as crenças dela, com a crendice dela. Então, por isso que, às vezes, eles são resgatados e são levados para uma instância igual essa casa transitória, e eles não se sentem bem lá pela questão da culpa, da questão da... Como que a gente fala quando a gente faz uma coisa errada que as pessoas percebem? A gente fica sem graça, né? Porque fez uma coisa... Vergonha? Com vergonha, sem graça. Então, você não se sente bem ali, você foge. E foge para onde? Né? Para onde a sua sintonia está. Só que você vê o André Luiz, quando ele foi resgatado, ele não entendeu um monte de coisa lá naquele hospital que ele estava. Lembra que eles mandaram ele tomar água da paz, que era remédio? Então, é tudo criação mental nossa. A gente, a Aline perguntou uma coisa ali, a gente percebe a preocupação, né? Tudo que você fez para trás, de tudo que eu já li, né, dos livros, das obras, o que você fez na encarnação passada ficou para lá. Você está num processo de reajuste nessa encarnação das coisas passadas.
O que interessa é você dar o melhor de você nessa encarnação. Porque quando você sim, mas eu pensei no sentido assim, é lógico que a gente não tem como resgatar todos os erros numa lambuja só. Então, a gente vai parcelando, como diz, né? Então, por exemplo, tive problema com meu irmão do meio, né? A gente era inimigo mortal, desde o berço. Hoje nós somos amigos e a gente conversa numa boa e um ajuda o outro tranquilamente, ou seja, superado. Mas e as outras coisas que a gente fica sabendo, às vezes, de uma reunião mediúnica ou outra, do que a gente foi, que as pessoas vêm, os espíritos vêm falar com a gente, né? Ah, você fez isso, você era assim, você era assado e tudo mais. Cara, eu não vou lembrar, lógico que não, porque eu estou reencarnada. Mas talvez eu não tenha resgatado esses erros ainda, né? Esses crimes ou coisa parecida. E isso está gravado no meu perispírito. Eu sei que o que conta é o tanto que isso me deixa culpada, com remorso, e igual ele falou, que a minha própria consciência cobra, né? Mas quando eu estou reencarnada, eu não estou lembrando disso, não. Entendeu? E aí pode ser que eu, tipo assim, não, estou de boa, não tem nada de problema. Mas quando eu desencarnar, talvez eu tenha acesso a esses arquivos, talvez eu fique culpada. Aí eu vou para o umbral. Aline, não, você não tem acesso aos arquivos assim, não. Deixa eu te falar. Célia lembrou aí, nunca é demais falar sobre esse assunto. Na realidade é o seguinte, o seu passado não volta ao seu presente. Vamos deixar isso claro. Ele não volta. O que você fez no seu passado, você lesa o seu próprio corpo, os seus corpos. São marcas que ficam aí. Agora, olha o que acontece. Cada vez que você busca a evolução, cada vez que você busca a amplitude dos seus conhecimentos, que você espiritualiza mais, todos os crimes que você cometeu, é como se eles como se fossem cópias xerox que vão apagando, porque o que interessa é o bem que você faz. Vão desvanecendo. Então, o que vai acontecer? De uma maneira ou de outra, as pessoas que você lesou, elas vão surgir no seu caminho e você vai estar muito mais preparadas para estender as mãos para ela. Isso sim. Olha que interessante. O médium que vem com que ele vem com o chamado dom da cura, onde ele faz aquele monte de cirurgias de ordem física. O que acontece com esse médium? Ele é um grande devedor da humanidade. É um sujeito que, às vezes, pode ter sido um governante, pode ter sido um camarada que promoveu guerras, e ele agora tem que promover o quê? A vida. Aí, o que acontece? A própria lei atrai para o convívio dele aqueles que ele lesou. É a lei que faz isso. É lei de atração. Aí, e eu me lembro de um detalhe interessante. Olha o que acontece. O Ezequiel é um espírito, na minha conta, pelo que eu conheço, um espírito superior. Há um tempo atrás, deve ter sido 1 ano e tanto atrás, ele estava na reunião e ele começou a conversar com uma determinada pessoa. Daí a pouco o Ezequiel estava chorando. E vocês que ficam lá dentro da sala dele não perceberam nada. Ele começou a chorar e eu falei, olha, por que o Ezequiel está chorando? Ele tinha reencontrado uma filha rebelde dele de muito tempo no passado. Foi uma filha consanguínea dele que estava lá no centro pedindo ajuda. Olha que legal. Acho que eu lembrei desse dia, sim. E ele atendeu ela normal, como atende todo mundo. Depois que ela saiu, ele começa a chorar, e aí mentalmente ele passa a informação. E ele fala assim, ele diz assim, graças ao Cristo, a minha filha apareceu. Acho que era a última que faltava, né, para fechar ali, aquele processo ali. Então, na realidade, olha para você ver, eu estou falando de um espírito com capacidade de reencontrar os seus. Eles reencontram tantos nossos, mas por que a lei não permitiu que eles reencontrassem ao longo desse, sei lá, milênio? Por quê? O que esse espírito fez com ele lá no passado?
Não importa mais, porque hoje ele tem capacidade de amar. É bem diferente. Talvez se ele encontrasse aquela amar, perdoar e acolher. Tá certo? Essa é a questão. Então, para o mundo espiritual superior, a gente precisa entender isso. Não tem uma ficha. A gente fala de ficha de débito e crédito. Isso é na encarnação. É ficha de trabalho. O que você fez... A Célia ligou, falou um negócio ali. André Luiz, é muito comum os espíritos dizerem o seguinte: o grande problema nosso é retornar ao mundo espiritual humanizado. Nós voltamos com todas as nossas necessidades humanas. Aí nós vamos levar vícios, nós vamos levar os desejos, nós vamos levar tudo. Aí, minha filha, não tem nosso lar, não tem colônia, não tem ninguém que nos aguenta. É só um umbral. Ou seja, a gente já tem que moldar a nossa vida prática aqui como se já estivesse lá, né? No sentido de trabalhar, de servir, de amar, de perdoar. Já fazer isso aqui, para quando chegar lá já é isso aí, já estão é só a frase do Gotuso: a morte é continuação da vida. Gente, se a morte é continuação da vida, essa ideia católica, essa ideia protestante, essa ideia religiosa de que o fato de eu morrer eu estou criando asa, é o contrário. Pelo contrário. Não cria asa nenhuma. Porque a minha carga que eu construí na Terra, ela pode ser muito pesada, e se ela é pesada, eu não vou conseguir sair do lugar. Porque eu estou preso à minha carga. A Sandra quer falar aí. Quer falar, Sandra? Sandra? Ai, desculpa, gente, porque demora aqui mexer nisso. Eu gostaria de complementar a resposta do Vicente, porque uma vez Ezequiel ele comentou que as reuniões mediúnicas são grande oportunidade para reencontros, né, com aquele que fizemos mal. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro receber cada espírito com muito amor, sem julgamento, sem, assim, ou seja, com amor mesmo, e olhando como um irmão, entende? Então, essas são as chances, as oportunidades que nessa vida, porque eles são atraídos até nós, nós atraímos. Então, em vez de pensar que numa próxima reencarnação eu posso encontrar que eu estou em dívida com tal pessoa ou tal situação, eu procuro nessa olhar todas as oportunidades, e a reunião mediúnica é uma grande oportunidade para isso. Então, é só complementando aí a resposta do Vicente. Reconcilia-te com teu irmão quando estás a caminho com ele. Palavras de Jesus. Com amor e sem julgamento. Perfeitamente. Até porque nós não temos capacidade nenhuma de julgar quem quer que seja. Nós não julgamos nem a nós próprios. Então, como julgar o outro? A Célia quer falar também, Célia? Eu li, eu não lembro qual livro mais que eu li, não foi da série André Luiz, não. E fala assim, ó, você retorna a vidas passadas de acordo com a necessidade de esclarecimento para o processo evolutivo no qual você encontra. Porque é André Luiz mesmo. É André Luiz. Mas saber de encarnações passadas só vai ser útil para você se for para te melhorar. Sim. Porque se não for, você não vai ficar sabendo, não. E isso é feito por técnicos do mundo espiritual. Tá vendo aí, ó? E outra coisa, as pessoas que às vezes retornam na sua vida como amigo, como um cliente, como um colega de trabalho, é a oportunidade que às vezes você tem de resgate com algum débito passado que você nem vai ver, você não vai nem perceber. Então, qual que é o intuito? Qual que é o chavão aí, né?
mudança de comportamento, autoconhecimento, melhoria, porque você não tem que pensar no que ficou para trás, porque não adianta, você não vai conseguir mudar. Mas como eu posso me mudar aqui agora para ser um ser melhor no futuro? Porque nós temos uma história, eu não lembro de onde também, que talvez o Vicente lembre, o rapaz ia perder um braço e ele perdeu um dedinho por causa do comportamento dele. Mas ele perdeu um dedinho porque ele queria, porque ele precisava disso. Porque não é porque ele tinha que perder. Nós temos lá no livro da Ivone Pereira do Amaral vários casos de suicídio e as pessoas têm a necessidade de programar uma encarnação com algum problema porque elas precisam de tirar aquilo da mente delas. É por elas, não é porque a lei fala, não, você tem que nascer com problema na mão. Não, eu preciso nascer com problema na mão, porque eu estrangulei a menina pela garganta. Então, inclusive, assim... No livro Entre o Céu e a Terra, ele relata das cirurgias que serão feitas, eu já citei isso aqui, mas é sempre bom lembrar. Cirurgias psíquicas que serão feitas futuramente a nível perispirítico. Olha que interessante. Por quê? Porque você fica tão preso ao passado que você esquece de viver o presente. Esse é o grande problema. E a reencarnação é uma dádiva de Deus, onde o passado ficou lá. É claro que não vamos deixar claro aqui que nós estamos vivendo a atualidade, o reflexo do nosso passado é outra coisa. O reflexo do nosso passado não é viver o passado. Por quê? Porque nós temos, do mesmo jeito que eu digo o seguinte, a morte é continuação da vida. A vida é continuação da morte. Olha que interessante. Eu saio do mundo espiritual dando sequência na vida material. Então, o meu passado, ele ficou lá. Então, eu tenho que viver aqui. E o mundo espiritual, olha para você ver. Como que o mundo físico poderia, que a ciência poderia promover uma cirurgia? Ele fala de cirurgia lá no livro. Uma cirurgia psíquica. Olha para você ver que interessante. Para que as pessoas possam melhorar. Assim como a cirurgia para retirada de um tumor, retirada para recompor aí um órgão e tudo mais. Olha que interessante. Isso há uns anos atrás, a própria igreja condenou que isso era querer ser Deus. E hoje ela não fala mais nada, ficou calada. Quando vem a transfusão... Eu acho que isso pode estar muito perto, mais perto que você pode imaginar. Você está falando nesse negócio da cirurgia espiritual, no cérebro físico, a gente tem regiões de memória. E se eu for lá com um cauterzinho e cauterizar aquela região, você esquece. Então, isso aí no cérebro físico. Então, imagina o cérebro no perispírito, né? Você tem aquela zona lá que está te travando. E eles vão lá e cauterizam aquilo ali, você esquece, acabou. Você nem lembra que aquilo existe, porque a doença de Alzheimer, por exemplo, ela é um defeito no cérebro físico que faz com que você não lembre certas coisas. A demência, hoje a gente vê isso aí, né? A pessoa não lembra nada. Esquece tudo, esquece até de andar, de falar, de comer, né? Como que come. Então, isso na questão lá das psiquiatrias que tratavam com choque elétrico, essas coisas de bloquear, né? Neurônio físico, eles vão fazer a mesma coisa. E eu acredito que não é lá a espiritualidade, não, vai ser nós aqui. Entendeu? Porque nós somos cópia de lá, não é? Então, se lá já deve fazer isso. Só que, por exemplo, qual que é o propósito de eu deletar uma memória sua? Eu vou lá no seu perispírito e deleto uma memória sua. Porque aquilo ali não está te ajudando no seu progresso espiritual. Isso é feito no âmbito espiritual, sério, na sonoterapia. A pessoa é submetida a uma sonoterapia e ele chega num ponto em que ele não consegue mais sair dele. Isso é feito lá no âmbito espiritual. E ali, naquele exato momento, eles fazem esse tipo de bloqueio
para que a pessoa tenha condições de reencarnar e poder caminhar com mais segurança. Vicente, bom, né? Cláudia, coloca, já estamos chegando no finalzinho aqui, já são 19 horas. Você vai ter que continuar no próximo domingo, viu, Cláudia? E só fazendo um resumo pelo que eu entendi aqui, Vicente, que eu acho que é importante, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente nós imprimimos em nós mesmos, né, no nosso perispírito, todas as nossas vivências. Perfeito. E para que nós possamos evoluir, acho que cabe a nós mesmos, digamos assim, corrigir essas imperfeições para que nós nos tornemos puros, né? Perfeito. Então, essa questão de viver no umbral ou não, a lei acaba que, de certa forma, nos impõe a estar em um determinado local ou não, de acordo com aquilo que nós julgamos como estamos. Perfeito. Porque a lei divina é um conjunto de regras que forma a nossa consciência. Então, é isso que a gente chama que fala assim, a lei divina está impressa em nós. Agora, olha que interessante. Para que essa lei divina chegasse ao ponto que chegou, nós tivemos que sair lá do mineral, e em cada momento nós vamos conhecer a lei divina, e nós vamos gravando as leis divinas em todos os pontos de nossas experiências, até nós chegarmos à condição nominal. Aí nós precisamos de quê? Da lei, né? A lei divina continua agindo, mas numa posição diferenciada da que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos vivendo a era da razão. Há 10 mil anos atrás, nós não vivíamos a era da razão. Nós vivíamos a era da paixão. E isso é tão interessante que foi ontem, eu estava aqui parlamentando com a minha esposa, que é a Estela, e eu vi um negócio no Evangelho que eu fiquei assustado. Sabe? Está lá no capítulo 8, se não me engano, né? Fora da caridade não há salvação. Cara, quando você lê lá o primeiro termo que Jesus, que ele fala, ele fala muita coisa. Estive nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer e tal. Mas o mais interessante, se vocês não quiser ganhar um tempinho aí, eu vou ler para vocês. Peraí, só um minutinho. Porque, na realidade, eu queria até que todo mundo pensasse sobre isso aqui. Eu e meus Estela ficamos quase uma hora conversando. Eu nunca tinha visto da maneira que eu vi aqui ontem. Eu cheguei à conclusão de que o problema que eu estou vivendo hoje não era só de ordem física. E aí eu busquei o Evangelho, né? Porque às vezes a gente acha que tudo está no físico, mas não. Então, como diz Paulo de Tarso, são os espinhos da carne. E a gente precisa de aprender a conviver com eles, né? Agora, olha que interessante. Eu vou ler só o primeiro trechinho, para não tomar muito tempo, mas eu queria que todo mundo depois lesse bem devagar em casa. É o capítulo, aliás, não é o capítulo 8, não. É o capítulo 15, tá? Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, eu vou ler do jeito que está aqui, inclusive com vírgula, para a gente pensar. Ora, vírgula, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, vírgula, acompanhado de todos os anjos, vírgula, sentar-se-á no trono de sua glória, ponto e vírgula. Reunidas diante deles todas as nações, vírgula, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Gente, eu tomei um susto quando eu já li isso aqui não sei quantas vezes na minha vida. Mas ontem eu acordei para um negócio aqui que eu nunca tinha pensado. E eu queria que todo mundo que está me ouvindo pensasse junto comigo.
E eu li até o final, e lá no final ele fala que isso aqui é de Mateus. Ele fala o seguinte, Mateus, capítulo 25 a 31 a 46. Não, Mateus, versículo 21, 31 a 46. Agora, olha que interessante. Ele está falando da volta de Jesus. A gente tem recebido muita informação de Chico Xavier. Essa semana mesmo eu recebi até mandei para a Estela. E o Chico, às vezes muita coisa que Chico falou não foi dado muita importância, porque as pessoas não tinham muita informação igual nós temos hoje. Livro Brasil para o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Talvez a grande maioria dos espíritos ainda não leu esse livro. E esse livro é extremamente interessante. Então, eu deduzi, na minha pequena visão, que Jesus está falando da volta dele. Porque primeiro ele fala de trabalho, ora, vírgula. Não tinha razão de Mateus colocar primeiro hora e depois vir uma vírgula. Cada ponto que ele está falando, dá para escrever um livro em cima disso. Eu queria que todo mundo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Para ver se vocês pensam como eu. Porque na realidade é o seguinte, o que Isaías falou lá no passado, nas profecias da vinda do Messias, é uma coisa. O que Mateus escreveu, o que ele ouviu de Jesus, é outra coisa. E ele está falando do Filho do Homem. Todas as vezes que ele fala do Filho do Homem, ele está direcionando a ele. Pois é, mas você acha, Vicente, que ele voltaria fisicamente novamente aqui na Terra? É isso que nós não temos capacidade de fazer. Estela fez essa minha pergunta na minha pequena visão. Ele não poderia materializar de novo, ele não deveria. Olha bem, quando você começa um projeto de engenharia, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai construir é fazer o projeto. Concorda? Sim. Segundo, buscar a turma para o trabalho. Preparar o campo. Certo? Isso. Terceiro, execução da obra. Você inicia-se a execução da obra e você começa a enfrentar o quê? Problemas. Se a gente ler o livro Brasil, Coração do Mundo, você vai ver um monte de problema que Ismael encontrou na hora de trazer o povo para cá. Ou seja, a obra iniciou. Então, vocês acham que Jesus, quando esteve aqui, ele já completou a obra dele? Não. Ele veio trazer o básico. E olha para você ver, Maria, mãe de Jesus, faz um questionamento a ele, e ele vira para ela e fala assim, mulher, nem tudo eu poderia ter dito, porque a verdade fora de hora desequilibra. E são palavras de Jesus com Maria. Porque entre os discípulos de Jesus havia muito ciúme. Né? Recentemente eu vi um vídeo rodando aí do TikTok, de um camarada até novo falando sobre Jesus, que aquilo ali, grande parte do que está no Evangelho é uma inventação, é uma mentira, é uma criação. Mas olha que interessante, para nós que somos estudiosos, não é. Não é. A própria Bíblia não é uma mentira, não é uma enganação. A Bíblia é um fator interessante. É base, ele é a primeira base aqui da Terra. Era o dente por dente, era o olho por olho. Agora, olha para você ver. Se Jesus fala de um consolo que ele precisava de mandar, para que você manda consolo? É para alguém que está em estado de sofrimento. Sofrimento não é coisa de Deus. Sofrimento é coisa humana. Está lá no Evangelho. Eu lhes enviarei um Consolador que lhes dirá tudo aquilo que eu não pude dizer, porque não era o momento. Eu imaginei que a volta dele seria assim, não? Escuta só, ele envia para preparar nós, como diz o Ezequiel, como diz os espíritos superiores, nós que estamos no Brasil, nós não somos gente boa, não, gente.
Nós somos uma turma que ninguém quis. Nós somos a pior espécie que veio lá de qualquer lugar para aqui, para a Terra, porque basta nós nos olharmos, como que nós agimos no dia a dia. Nós somos intolerantes, nós somos ignorantes, nós exigimos, as coisas têm que ser do nosso jeito, senão eu largo tudo. Quantas pessoas no Maria Francisca deixaram Maria Francisca porque as coisas não iam seguir do jeito delas? Olha que interessante, pessoas com grandes conhecimentos. Eu não estou falando de leigo. Então, aí Jesus manda o consolo, prepara esse grupo para quê? Para ele poder voltar. Essa é minha posição. E eu não estou falando que eu estou com a verdade aqui de jeito nenhum, é interpretação. Mas eu queria muito que o grupo também pensasse sobre isso. Eles não me chamaram a atenção disso à toa, não. Isso foi um troço que quase me tirou o sono. O problema é saber quanto que ele vai voltar, né? Ô, Wilke, olha que interessante. No livro Entre o Céu e a Terra, se não me engano, é Entre o Céu e a Terra mesmo, ele fala da vinda de Jesus mensalmente às zonas purgatoriais. Uma vez por mês, Jesus desce ao Vale de Lágrimas. E a pessoa questiona, mas o Jesus está descendo com sua pleiade de anjos aqui para os criminosos? Porque ele veio para os doentes. Os sãos não estão mais na terra, os sãos já largaram a terra, os puros já largaram a terra, eles não precisam mais da terra. Nós que ficamos aqui somos enfermos da alma. Então Jesus não desistiu de nós. E nada melhor. Olha para você ver. Hoje nós temos uma visão muito melhor do que a que tínhamos há 2000 anos atrás. Então, eu entendo, sabe, que ele não precisa mais de materializar. Eu citei aqui o livro de Tobias, onde o anjo Gabriel fica materializado na Terra por mais de 4 anos. Está lá na Bíblia. Agora, Jesus vir para a Terra e materializar, na atualidade, é muito mais fácil do que quando ele veio e reencarnou. Porque as energias que formaram o corpo de Jesus, elas ainda estão aqui. Então, hoje, a materialização seria só perispirítica, não seria mais o corpo físico. Eu estou muito empolgado. Vamos aguardar, né, Vicente? Vamos aguardar. Espero que eu esteja aqui. Fisicamente. Vamos pensar sobre isso para discutir até no próximo domingo. Isso é uma coisa muito importante. Podemos encerrar então, pessoal? Vou pedir a Beth para fazer a oração para nós. Então, vamos mentalizar, né? Relaxar os ombros, elevar nosso pensamento, agradecer ao Pai a oportunidade de cada dia de reencontrarmos com todos os antigos companheiros, né? E que possamos aproveitar esses encontros da melhor forma possível, agindo dentro da ética moral espírita cristã, né? Agradecendo essas oportunidades de trabalho nas reuniões mediúnicas e também durante todos os dias, né? Porque a gente é médium 24 horas por dia. Essa oportunidade devemos abraçar. É muito importante para a gente. E por isso devemos agradecer sempre. Obrigada, Pai, por tudo que temos, porque somos privilegiados no conhecimento, no país que nascemos,
na família que nascemos, nos companheiros que temos no centro e fora também. Ó Pai querido, agradecemos até o que não compreendemos, mas agradecemos porque sabemos que tem motivo de ser. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois só vós é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Célia, você me desculpa aí, tá? Que às vezes você está falando, eu costumo te embargar, mas eu sou um camarada tão... eu sou tão fã de André Luiz que eu procuro não esquecer nada de suas experiências que poderão ajudar na nossa jornada. Então, me perdoa se às vezes na minha empolgação, eu te embargo, mas não é nada pessoal, é pelo trabalho. Me perdoa aí, tá bom? Tranquilo, Vicente. Então, boa noite a todos, gente. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou dormir também, Vicente, pensar nesse negócio que você falou. É isso aí. O Mauro tem o que pensar essa noite, viu, Mauro? Pode deixar, Vicente. Tá? Pessoal, boa noite. Obrigada. Tchau.